ia contar uma história, mas daí eu achei que não ia ser bem delicado, porque ia expor minha esposa. Então, eu resolvi não contar a lorota, mas eu ia inventar uma história de que quando a gente chegou lá no hospital e o médico, depois que viu a imagem, viu lá um coágulo, um negócio, assustou, né? De que ele virou para ela e falou: olha, seu marido não vai sobreviver, a não ser que você faça todas as vontades dele, cuide dele, trate com carinho, ele não pode ser contrariado, a vida tem que ser leve e tal, e senão ele vai morrer muito rapidamente. E aí, quando eu ia contar essa história, mas não vou. Aí, quando a gente estava saindo assim do hospital, ela me puxando pela mão, falando: vamos rápido. Eu falei: por quê, meu bem? Ela falou: porque eu tenho muitas providências para tomar, velório, translado de corpo e tudo isso. Mas eu não vou contar essa história para não expor a Adriana. Mas, de fato, o médico apavorou a Adriana, sabe? Eu não sei se ele apavorou porque ele sentiu que eu estava meio assim hesitante quando ele foi falar sobre a seriedade, e eu falava para o médico: não dá para esperar fazer mais uns exames, eu ir para casa, pelo menos preparar as coisas, pegar o que eu preciso e voltar. E aí ele meio que falou: não dá, é uma questão, pelo que eu estou vendo aqui, o risco é muito eminente. E aí eu falei: mas me dá uma estimativa. Ele falou: talvez uns 7 minutos máximo de vida se a gente não começar a cirurgia. E eu falei: mas não tem nada que você possa fazer durante esse tempo? Ele falou: o miojo lamen? Ninguém entendeu, né? É porque fica pronto em 3, dá tempo de comer. Ah, brincadeira à parte, o susto é bom. Precisava. O susto que é feito para apavorar alguém sem sentido ou para diversão de outro, esse é maldade. E desse susto maldoso, eu sou expert. Quando eu falo isso, não é por arrogância, mas é porque eu era um menino traquina quanto à questão de sustos. Por exemplo, a gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, de uma viagem missionária, meu pai tinha pregado para todo lado, e na volta, eu certamente tinha, e olha só, eu tinha 3 aninhos, porque a minha irmãzinha tinha acabado de nascer. Tá? 3 aninhos de idade, 3 a 4 aninhos de idade. Tipo assim, Benjamin. E eu ganhei uma máscara dessas aí de borracha que eu mostrei para as crianças. E eu tinha um ursinho de pelúcia, como toda criança tem. E nos Estados Unidos, porque era inverno, papai e mamãe tinham comprado para mim vários daqueles pijaminhas de corpo inteiro, que só fica o pescoço para fora, tem luvinha junto, tem pezinho junto. Então, papai saiu para pastorear, para ir lá fazer visitas da igreja. Morávamos aqui em São Paulo, em Santana. Mamãe foi dar aula de inglês e eu fiquei em casa com a ajudante da mamãe. E aí me veio a ideia que seria muito bacana dar um susto americano na ajudante da mamãe. E eu peguei um macacãozinho, daqueles bem fofinhos, atoalhados, e enchi de roupa dentro, para parecer um corpinho, um boneco ali. Botei meu ursinho de pelúcia com a cabeça de fora e botei a máscara de borracha no ursinho de pelúcia. Peguei um pedaço de barbante, enrolei no pescoço e pendurei na escada do sobrado que morávamos e gritei. E quando a ajudante veio correndo ver o que era o grito do Davizinho, eu acho que ela pensou que era o Davizinho pendurado, enforcado, com máscara de borracha na escadaria. E aí ela desmaiou. E quando eu ouvi aquele barulho e ela caindo, eu assustei. Porque eu falei: agora eu matei ela. E aí foi o meu susto. E eu corri para baixo da cama dos meus pais e fiquei lá orando, pedindo a Deus que me perdoasse por ter matado a ajudante da minha mãe, ou que ela estivesse viva. E que meus pais não me batessem muito quando chegassem. Uma criança até comedida, porque eu não falei que eles não me batessem, que eles não me batessem muito, porque que eu ia apanhar eu sabia. Graças a Deus, papai e mamãe chegaram, tudo que eles encontraram foi a ajudante apavorada, bebendo um copo de água com açúcar e toda com medo, chorando. E eu saí debaixo da cama e a surra nem foi tão ruim.
Foi assim, delicadamente, umas cintadinhas no traseirinho que fizeram bem. Então, quando eu falo para vocês que a ideia de apavorar os outros é algo que eu estou acostumado, e aí os amigos do Daniel e do Rafael já sabem de onde eles tiram essas tradições, né? Porque alguns dos rapazes e moças aí, amigos deles, já experimentaram na carne essas brincadeiras de dar susto. Deus não nos assusta por brincadeira, Deus não nos apavora para causar desespero. Mas nós vivemos com destemor, não do tipo de quem? Como diz o apóstolo Pedro, claramente. Experimentou o sofrimento que produziu perseverança, que produz caráter, que produz esperança. O sofrimento não é nosso inimigo. O sofrimento é o processo no qual Deus nos aperfeiçoa. Não é que você é redimido pelo seu sofrimento. Há religiões que dizem isso e estão enganadas. É que o seu sofrimento é o processo de disciplina que gera em nós caráter. Porque quando perseveramos e o nosso caráter se fortalece, nós nos enchemos de esperança a respeito do que vem pela frente. E Deus nos coloca alguns medos e temores, Ele nos dá sustos na vida para esse fim. O problema é que nós nos fixamos no bicho-papão, na máscara, nas coisas que apavoram. E isso não é diferente no livro do Apocalipse e no capítulo que eu vou tratar com vocês hoje. Esse é um dos capítulos nos quais talvez os 4 piores monstros da Bíblia aparecem. Tirante o próprio diabo, mas até a caricatura do vermelhão chifrudo e horrível às vezes até meio fofinho, como as crianças fizeram a distinção, tirante isso, talvez os 4 monstros mais apavorantes que aparecem na Bíblia e que estão lá na literatura, nos filmes, você vê isso o tempo inteiro, são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E você vê aquilo, e geralmente, por exemplo, quando um filme vai retratar esses cavaleiros do Apocalipse, os retrata como se eles fossem monstros, forças demoníacas, pessoalizadas de alguma forma, que são inimigos de Deus e que estão tentando opor a Deus. Assim como quem pensa que a batalha cósmica é algo que poderia ser narrado assim. E agora aqui no ringue, preparando-se para lutar, senhoras e senhores, no lado direito do ringue, sem implicação política, está aqui Jesus Cristo, pesando 800 quilos, muito hábil, muito poderoso, forte, cheio de honra, mas ele luta com honra. E isso dá uma desvantagem. No lado esquerdo do ringue, já falei, não tem nenhuma implicação política. Eu tinha que escolher um lado para um lado, né? Se falasse o outro, ia ter outras implicações. No lado esquerdo do ringue, Satanás, também conhecido como Capetão, pesa apenas 250 quilos, mas é muito ágil e joga sujo, tendo, portanto, uma vantagem no jogo. Que nossa esperança seja que Jesus vença no final. Essa ideia, esse dualismo de imaginar que tem uma batalha cósmica desse tipo é equivocado. Não existe poder, autoridade ou força neste mundo e em todo o mundo que não derive do Pai mediante o Filho. Ele sempre foi coroado de toda a glória. Jesus Cristo, aquele que é o homem-Deus, a segunda pessoa da Trindade que encarnou e viveu como nós, tem poder absoluto e governo absoluto. E a primeira, eu estou gastando mais tempo porque eu preciso corrigir na cabeça nossa a ideia de que o que está acontecendo ali, eu peço que você abra a sua Bíblia, se você puder, para acompanhar, o que está acontecendo aqui, no capítulo 6,
do livro do Apocalipse, da revelação do Apocalipse, de alguma forma é um desvio do que eu já preguei para vocês no capítulo 5. Quem é digno de abrir os selos? E João chora e diz, quem poderá abrir os selos? E a resposta é, digno é o Cordeiro de abrir os selos que são a história da humanidade, os 7 selos do desvendar de toda a história da humanidade. E se o Cordeiro é o único que é digno de abrir os selos, é porque ele tem autoridade sobre o livro é dele. Ele não está ali como mais um protagonista, ele é o dono do filme, o diretor do filme, o ator principal, aquele que desde antes da fundação do mundo escolheu que o seu amor seria manifesto, o amor do Pai seria manifesto por intermédio dele a todos. Então, o que nós lemos aqui no capítulo 6 é que, logo que os 4 seres viventes diziam amém, e todos os anciãos se prostravam e adoravam diante do cântico que dizia, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. E toda criatura, isso é no 5, versículo 13, que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, nesse momento eterno, fora do nosso momento histórico aqui, todas as criaturas diziam, ele é aquele a quem pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio eternamente. E essa grande celebração, porque ele é aquele que detém os selos da história na sua mão. E então, o Cordeiro de Deus, Cordeiro morto e ressurreto, mas também o leão guerreiro da tribo de Judá, devorador. Ele começa a abrir os selos. Só ele tem a autoridade de destravar o que vai acontecer na história. Há uma grande discussão entre estudiosos da Bíblia se o que vai ser relatado no quebrar dos 7 selos diz respeito a coisas que já se passaram. Mas eu disse para vocês que o meu entendimento é de que o Apocalipse sempre vai ter 3 implicações. O que era, o que é e o que há de vir. Ele tem um aspecto histórico, porque ele narra o que sempre foi parte da humanidade. Ele tem um segundo aspecto arquétipo, porque ele está falando do que é sempre parte da realidade. E ele tem um sentido profético de coisas ainda pela frente. Então, nós lemos no versículo 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Espera aí, os 4 seres viventes representam ali todo o poder do Cordeiro, certo? O Cordeiro abre o selo e quem é que chama o bicho-papão? Abriram um portal e o bicho-papão entrou pelo portal, como um filme de terror, né? Não. Jesus, o Cordeiro, abre o selo e um dos seres viventes, em nome dele, diz, vem! Quem é que está no comando? Quem é que está chamando? E o que é que vem? Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Muita gente interpreta o primeiro dos 4 cavaleiros como se ele fosse Jesus que eventualmente vem num cavalo branco para consertar as coisas da bagunça que ele mesmo permitiu que se criasse aqui para ser o julgamento pelo fogo. Isso tem um problema, porque aqui, quando os selos são quebrados, é o julgamento, é o começo do julgamento de Deus sobre a humanidade. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que é importante para não fazer confusão aqui, é que no livro do Apocalipse, as coisas são narradas, às vezes, do mesmo modo que uma pessoa usando um telescópio ou um microscópio muda a combinação de lentes. Você olha com um telescópio e primeiro você usa uma certa lente focal que permite com que você veja a Lua no centro do campo de visão.
Aí você muda aquela lente, ou gira aquela lente, ou põe uma lente nova, e faz com que a Lua apareça mais perto. Ou você olha num microscópio, primeiro você vê a imagem ampliada, depois você faz assim, é como se fizesse um zoom. No livro do Apocalipse, várias coisas são contadas assim. Primeiro num plano mais macro, depois num zoom que mostra sequências específicas. No capítulo 6, nós não temos um monte de sequências específicas que temporalmente serão idênticas às que virão no capítulo 7, 8, 9, 10. Nós temos um primeiro look que inclui o total. Na verdade, no capítulo 6 e no começo do capítulo 7, até o começo do 8, você tem uma primeira macrovisão, que são os 7 selos quebrados. Depois você vai ter as 7 trombetas, depois você entra em coisas específicas. E existem sinais aqui claros de onde que a igreja está e o que está acontecendo, que papel a igreja tem, porque é pela igreja que Deus está fazendo tudo isso daí. Ele está julgando o mundo porque ele prometeu redimir os seus e ele prometeu redimir esse mundo e fazer um mundo, novos céus e nova terra. No processo de transformação desse mundo, ele vai fazer a purificação, ele vai fazer a poda. Ele precisa fazer a poda. A poda começa pela igreja, por isso que as cartas começam para a igreja. Primeiro você limpa a casa. Depois que você limpou a casa, vamos limpar o macro. E esse mundo precisa urgentemente de uma poda. Porque esse mundo está canceroso para todo lado, esse mundo está doente para todo lado, tem vírus para todo lado, tem uma poeira de morte que sentou em cima de quase tudo. E eu sei que você sente, porque até não cristãos sentem e anseiam por um momento de justiça, por um momento de purificação, por um momento de limpeza, e assim como Deus trabalha em nossas vidas, e usa o sofrimento para desenvolver caráter, esse mundo vai precisar experimentar as dores que Deus impediu que ele sentisse até agora, porque a graça comum de Deus tem preservado este mundo para que a igreja possa cumprir seu papel de pregar o evangelho. Mas essa preservação vai ser tirada nos tempos finais e Deus vai exercer o julgamento, a poda, a limpeza global, não só da igreja. A da igreja ele já está fazendo. Ele está preparando, aliás, a igreja para que quando vier a poda global, ela sobreviva com um testemunho fiel e verdadeiro. Aqui no capítulo 6, a gente tem o macro do começo desse julgamento. E o primeiro dos bicho-papões que o cordeiro, ao quebrar o selo, e ao ter o ser vivente dizendo, vem, o primeiro que vem sentado num cavalo branco, não deveria surpreender a gente o fato de que os anticristos e o anticristo sempre tentam imitar, fazer um mimetismo daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz. Isso é natural, até no nome, né? Anticristo, eu quero fingir que eu que sou o Cristo. E vereis aquele que dizeis aqui o Cristo, mas não sejam enganados, não é. Então não me surpreende nada ele vir no cavalo branco, porque eventualmente Jesus vem no cavalo branco para terminar a purificação e a limpeza de tudo. Mas aqui ele está usando o primeiro cavaleiro para começar o processo dele. O fato de que Deus se utiliza de meios para os seus fins e para os seus propósitos não é um conflito que permite a ideia de transferência de culpa. Deus nunca vai deixar de ser Senhor sobre todas as coisas. Então, Satanás nunca age sem que Deus permita. Em Jó, isso fica muito ilustrado. Da mesma forma, Deus se utiliza de coisas ruins, e esse primeiro cavaleiro é uma coisa ruim que ele vai se utilizar, e a gente não sabe exatamente se ele vai ser pessoalizado ou se ele é o princípio geral do que vem, mas eu sei algumas coisas a respeito do primeiro cavaleiro do Apocalipse, o famoso, que nos filmes é aquele cara que vem com um jeito de monstro, sentado num cavalo, e vem a terra e sai pela terra. Eu não sei se tem cavalo literal ou não, eu não quero me pegar nisso, porque isso vai me distrair. Eu sei que ele é o conquistador. Eu sei que a primeira das coisas que quando Jesus Cristo abrir o selo e o ser vivente, que representa o poder dele, disser, vem convocar e invocar, o batedor que virá,
Esse cavaleiro, ele é descrito como alguém que vem com um arco e que recebe coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A explicação vem logo depois. Então, eu não estou extrapolando só nesse versículo que eu já te li, para dizer, ele é o conquistador. Esse é o poder, é a tomada de poder. Aquilo que a gente chama, e com certeza vários de vocês têm visto na mídia e tudo, o que o pessoal chama, na língua inglesa, de power grab. Aquilo que está acontecendo, onde pessoas estão se utilizando de coisas ao redor, de circunstâncias e tudo, para tomar poder. Aquilo que a gente vê acontecendo no Brasil, mas é global. Então, coisas que no passado nunca seriam admitidas, agora, em nome de certas circunstâncias, passam a permitir que pessoas usurpem poderes que nunca tiveram antes. Tá? Esse cavaleiro é o conquistador. A primeira coisa que Deus vai fazer, que Jesus Cristo vai permitir que aconteça aqui na Terra, é que nós vamos ver uma concentração de poder, um novo tipo de autoritarianismo que será voluntário. As pessoas abrirão mão dos seus direitos, quiçá de suas propriedades, quiçá de suas liberdades, para alguma autoridade que vai surgir e que, sobrenaturalmente, vai receber do próprio Jesus Cristo a capacidade de enganar as nações e de fazer com que pessoas se submetam. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é aquele que vai tomar o poder, é o conquistador. Ele vai receber a coroa e as pessoas vão se curvar. Eu já disse, não sei se precisa discutir se é pessoalizado, ou se é uma força global, ou se é o que for. Mas o que eu sei é que o próprio Jesus, se é ele que quebra o selo, e se é o ser vivente que representa a autoridade subordinada de Jesus, que diz, vem, quem é que detém o poder sobre aquele que chega e usurpa o poder e submete a todos nós? Quem continua sendo maior que ele? Na verdade, ele é um menino, pequenininho, cumprindo o poder, cumprindo as ordens de um poder muito maior. Jesus continua sendo soberano. Mas esse mundo vai ver o que sempre quis. Esse mundo que sempre parece precisar, nas palavras de um poeta brasileiro, sempre parece carecer de ridículos tiranos. Esse mundo mais e mais está sendo preparado para aceitar a tirania. E Jesus vai dizer, é isso que vocês querem? A sua rejeição a Deus é tanto que vocês precisam de uma autoridade humana para se submeter? No passado eu permiti imperadores, e lembra que tudo isso começa com a narrativa exatamente, a gente foi lá para Daniel, eu preguei nisso, daqueles impérios que dominaram o mundo, mas é como se Jesus agora dissesse, no passado vocês queriam meros imperadores, agora eu vou deixar alguém tomar o poder absoluto. Sabe, aquele que ninguém compra nem vende sem autorização, aquele que ninguém viaja, não faz comércio, não vai para lugar nenhum sem autorização. E falar disso no passado soava, no mínimo, exótico, certo? Se você tem prestado bem atenção, a plausibilidade disso parece aumentar a cada mês, cada semestre que passa. A plausibilidade de chegar um momento onde o controle e o exercício de uma autoridade usurpada, chegue realmente ao ponto depois do reset, nós tenhamos um mundo onde você abre mão de todas as suas liberdades, seus direitos, sua propriedade, em troca de uma garantia de suposta paz. Mas eu já ouvi algo parecido com isso. Eu acho que teve alguém que virou para Jesus Cristo quando Jesus encarnado e esvaziado de vários dos seus atributos estritos de divindade, ouviu de alguém dizendo, tudo te darei, se prostrado me adorares. Mas é fake. Essa autoridade humana, esse conquistador, mesmo recebendo de Deus o arco e a capacidade de subordinar os outros, não é Deus.
E quando ele se arvora, achando que porque subjugou as nações, se tornou o imperador do globo, ele se arvora a poderes divinos, aí Deus mostra e reitera o seu controle. E no versículo 3 nós lemos João dizendo: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizendo: vem! E quem vem dessa vez? Saiu um outro cavalo, vermelho, o segundo cavaleiro do Apocalipse. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O que o primeiro recebeu do próprio Jesus? O arco e a capacidade de dominar sobre todo mundo. O que o segundo recebe? O que é a única coisa que permitiria que alguém, ou alguma força, ou alguma entidade, ou algum grupo se tornasse, de bom grado, o mundo inteiro se rendesse à autoridade dessa pessoa, desse grupo, precisaria prometer a paz, né? Olha, eu vou resolver todos os problemas, curar as doenças, estabelecer a paz mundial. Aí o mundo todo, sei lá, a ONU, sei lá onde, faz lá uma reunião e todo mundo diz: ok, nós nos entregamos, nós nos submetemos, se tem a garantia da paz. Mas o próximo cavaleiro, que o Senhor Jesus quebra o selo, e que a criatura vivente, que representa a autoridade de Cristo, diz: vem, é o quê? Aquela paz era fingida e eu vou roubar toda aquela paz. E o segundo cavaleiro faz com que toda a ira contida, toda divisão, toda tendência de olhar para o mundo dialeticamente como conflito de opostos, se manifeste à tona e que o mundo entre no seu estado de guerra. Agora nota, o primeiro cavaleiro já não está aí faz séculos. Lembra que eu falei? O que foi, o que é, o que foi, o que sempre foi e o que vai ser. No aspecto do que foi, a gente olha a luta para construir impérios e a paz sempre, no final das contas, ruindo. No aspecto do que sempre foi, não está na natureza humana a nossa tentativa de construir e dominar e o fato de que, inevitavelmente, nós queremos interpretar a vida por conflito. Aliás, a filosofia que nos últimos 200 anos quase tem dominado globalmente e ganha o poder, enquanto que o sistema econômico do socialismo comunista já demonstrou sua inaplicabilidade, a interpretação da dinâmica histórica como sendo uma dialética de luta de poder é tão dominante hoje que até quem acha que é conservador acaba aceitando uma visão marxista de conflitos como o caminho para uma nova síntese. O segundo aí. Mas aqui é mais específico. O que João viu coaduna com o que foi, com o que sempre foi, o que é. Mas ele prevê que vai chegar num momento ápice no qual Deus intencionalmente vai deixar que essas coisas se desenrolem. Nós vamos ver um mundo que vai anunciar paz em troca de todo mundo abrir mão das suas armas, das suas posses, dos seus direitos, da capacidade de luta, em nome de uma falsa paz. E logo depois vem o desgraçado do segundo cavaleiro montado no cavalo vermelho de sangue. E ele faz com que prove que aquela paz nunca existiu, porque o mundo vai entrar em conflito. Só que uma coisa é quando você tem duas nações bem armadas, atentas e seguras, limitando uma a outra. A outra coisa é quando você junta todo mundo e deixa voltar para o estado de conflito. Aí é um salve-se quem puder. Lembra? Isso é parte do julgamento que Jesus está fazendo desse mundo, para purgar esse mundo. Versículo 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Jesus no controle chama ali o terceiro dos cavaleiros do Apocalipse. E eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Bom, aí é difícil a gente entender a linguagem, né? 1 denário é muito dinheiro.
Ele está falando que vai ter uma carícia absoluta das coisas. É a fome. Esse cavaleiro chama fome. O primeiro é o conquistador. O segundo é guerra. O terceiro é fome. Porque o mundo vai entrar num colapso econômico que vai afetar de forma direta a capacidade do mundo de se manter, de se alimentar. Mas você quer saber a ironia? Por que fala que o vinho e o óleo vai ser preservado? Porque não vai ser um estado de fome, de igualdade. Vai ser um estado onde um pequeno grupo que vive de benesses e de riquezas, cheio de vinho e de óleo, vai ter. E o resto do mundo vai passar fome. O pão e o trigo vão faltar. Agora pensa o quanto que isso já é consequência dos dois cavaleiros anteriores. E aonde o nosso mundo está indo. O que me arrepia é quando eu escuto as pessoas que estão olhando para o nosso mundo hoje e eles estão falando que nós precisamos nos preparar para um estado de desabastecimento. A gente já sabe que está havendo um processo no qual é uma completa disruptura das cadeias de distribuição de alimentos e dessas coisas. No momento em que o mundo está tendo a capacidade de produção aumentada demais. Então, o Brasil produz uma safra maravilhosa de soja, tem capacidade de alimentar grande parte do mundo, e, ao mesmo tempo, a gente começa a ver os sinais de que a cadeia de distribuição está ficando bagunçada e a coisa pode trazer um colapso iminente. Mas imagina o que vai acontecer quando alguém disser, como agora eu cheguei aqui para botar ordem na casa, paz mundial, vocês abriram mão de tudo, eu que agora sou gestor, e de repente entrar tudo em conflito. Quando você tem guerra, quais são as pessoas que acabam indo para a guerra e pagando o custo de guerrear? Os primeiros a irem para a guerra. Homens, certo? Jovens. E o quê? Primariamente os engenheiros, os arquitetos, Historicamente, no passado, eram os fazendeiros que iam para a guerra. Os senhores feudais pegavam exatamente os agricultores e fazendeiros e mandavam para a guerra. Usavam de bucha de canhão, porque já era mais pobre, mais forte e mais capaz. Essa é uma das razões pelas quais quase toda a guerra gerou fome depois. Porque você danificava severamente a agricultura, não só pela destruição que acontecia, mas pela destruição humana que acontecia também. Então, o terceiro cavaleiro que vem é a fome. O mundo vai experimentar o contrário da abastança que está levando o mundo a entregar tudo nas mãos de alguém. Mas quando o cordeiro abriu, versículo 7, o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. O cavalo amarelo ali sempre me faz lembrar de uma piada da infância, né? Quando eu era menino, eu lembro que um pastor que era amigo do meu pai, que era missionário no Uruguai, não era no Uruguai, eu acho que era o Paraguai. Ele dizia que, acho que era o Paraguai, ele dizia que o paraguaio tinha a fama de ser muito otimista, tentar sempre ser poliana, muito otimista com as coisas. Então ele contava uma piada, eu achava o máximo. Nessa piada, um rapaz encontrava com o outro e ele falava, como está tua abuela? Aí o outro dizia, morreu. E o outro falava, de que morreu? Morreu de febre amarilla. E o outro dizia, mas que bela color. Achar alguma coisa positiva no meio, né? Pelo menos a cor bonita. Quando eu vejo o cavaleiro no cavalo amarelo, aí me vem na cabeça, por quê? Porque é a peste. Porque é a peste, porque é a doença, porque é a morte. E se alguém achava que nós nunca mais íamos experimentar algo como a peste bubônica, como a gripe espanhola no passado e tal, está provado. Que até uma coisa que, do ponto de vista de estrago específico, virológico, em cada organismo,
não é ainda tão radical quanto aqueles outros. Já pensou se a epidemia, se a pandemia fosse de ebola hoje? Um tipo de mortalidade que tem? Mas ainda assim ficou provado. Covid-19 serviu no mínimo para mostrar para a gente que esse cavaleiro aí da peste termina de estragar o resto do mundo, se precisar. E vai fazer isso. Dominação, conflito, dificuldade econômica e, finalmente, doença e morte. Essas são as coisas que esperam esse mundo, como julgamento. Não porque Deus não foi forte o suficiente para impedir que isso acontecesse, nem porque Deus, de alguma forma, está falando, vou deixar vocês sofrerem as consequências porque eu sou malvado, quero ver vocês se estreparem pelo que fizeram. Não, porque Deus está fazendo um mundo novo para o seu povo. E isso inclui purificar este mundo pelo fogo. Porque Ele está fazendo a poda, assim como dentro da igreja, e eu tenho pregado sobre isso. Ele vai restaurar este mundo, e para restaurar esse mundo, quando os políticos esquerdistas da escola de Frankfurt, quando Herbert Marcuse, por exemplo, que é um dos descendentes deles, vem e diz aquela filosofia essencial de vamos destruir tudo porque das cinzas o que surgir será melhor e mais justo do que tem agora, Antifa, essa é a filosofia básica. Vamos destruir tudo, porque das cinzas tem que surgir algo melhor. Eles estão equivocados porque são idólatras, como é todo ser humano que não conhece redenção em Cristo. Mas Deus vai de fato queimar as coisas para reconstruir o mundo como o jardim perfeito para aqueles que são deles. Só que é Ele que vai fazer. E se isso te causa medo, e deve, porque é tão apavorante quanto a máscara que a Raquel estava usando, na dimensão do adulto. Mas não se apavore com esse medo. Não perca as esperanças, porque esse bicho-papão tem dono, mandando por trás, estabelecendo os limites e usando aqueles que pensam que fazem mal contra nós, para produzir bênção para nós. Agora, eu disse para vocês que a interpretação dos 4 cavaleiros aqui era bem patente. O final do versículo 8, na cabeça das pessoas, elas confundem, esquece de olhar o plural e fica fixado pensando que porque está no mesmo versículo e não tem um ponto, um símbolo que mostre que se trata dos 4 cavaleiros, pensam que diz respeito somente ao 4º cavaleiro. Então dá uma lidinha no finalzinho do capítulo do versículo 8 aí, e você vai ver, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. A espada pela fome, com mortandade por meio das feras da terra. Só que logo depois do e ali você vê um plural. Os 4 cavaleiros receberam a autoridade. E o estrago que eles vão fazer vai ser 1/4 da população global. 1/4 do nosso planeta. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Lembra que eu falei que nesse capítulo a igreja aparece incidentalmente? Está aí, que é a igreja? Enquanto Deus está fazendo o expurgo planetário, enquanto Ele está fazendo a limpeza aqui, a igreja está sofrendo morte e perseguição. Como que eu sei disso? Porque está falando que o próximo passo que ele viu é que debaixo do altar estavam as almas daqueles que estavam sendo mortos por pregar a palavra. Então esse momento de purga do mundo ainda é um momento no qual continua a purificação da igreja. Mas olha que interessante, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E eu consigo me imaginar ali, lado a lado com você, Chico, olhando para Deus e dizendo: Senhor, fomos mortos por pregar a tua palavra. Até quando vai demorar a tua vingança? É isso que está sendo descrito aqui, que João testemunhou. E a resposta? Qual é a resposta? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, purificação. Eles disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles igualmente foram. Davi e Chico, quieto fato, olha para essas vestes brancas que eu te dei e lembra que eu já te purifiquei, mas você tem outros irmãos e irmãs que vão ter que morrer como vocês morreram, até que se complete o número dos que serão sacrificados nesse holocausto da igreja, como parte do processo de julgamento de Deus sobre esse mundo. Quando esse número estiver completo, não tardará e virá a vingança. Essa é a resposta. Vi então quando o cordeiro abriu, versículo 12, o sexto selo. E aí Deus começa a dizer: ok, já não vou mais ficar usando os bichos papões externos, não, agora eu vou meter meu dedo nessa coisa. Porque eu vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por ventos fortes deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Eu não sei o que isso significa. Vai ser algum abalo cataclísmico. Eu posso te dizer o que facilmente causaria isso. Pelo que eu entendo, recentemente a gente escapou assim por um trizinho de alguns milhões de quilômetros de um cometa se chocar com a Terra, que eles chamariam de um evento de extinção. Então a gente sabe que não é difícil a descrição do que está aí acontecer, especialmente se o Senhor de todo o universo resolver: ok, agora eu vou dar um teco. Sabe o telecteco, assim, ele só precisa, nem isso, tocar com a pontinha da unha e dizer: ok, esse julgamento meu agora não é só através daqueles cavaleiros, mas agora ele não vem mais a cavalo. Aliás, a gente não usa na literatura de extinção, tal coisa vem a cavalo, quer dizer que vem muito rápido. E quando a gente fala vem no vento, aí é pior, né? Pois os 4 cavaleiros é a limpeza que vem a cavalo. Mas aqui, o Senhor Deus abala a estrutura da terra e não faz a extinção de toda a humanidade. Isso é muito engraçado. Porque diz assim, quando tudo isso acontece, aí você pergunta para mim: o que é a estrela cair do céu? Bom, obviamente, você tem detritos caindo, pode ser por causa de um grande asteroide, pode ser porque um grande número de pequenos asteroides, alguma coisa explodiu na superfície da atmosfera e vem para a superfície da Terra como as bolas de fogo que caem do céu. Não é necessário entender o detalhe disso, e nem vale a pena gastar tempo, porque por premissa Deus faz o que Ele quiser, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas uma coisa é certa: o sexto selo quebra eventos cataclísmicos nos quais não é só a igreja que está sendo perseguida para aumentar a ira do próprio Deus vingador, mas agora Jesus chega e permite com que os alicerces da terra sejam abalados. Eventos que são chamados na comunidade científica de eventos de nível de extinção. Extinction level events acontecem. E olha onde que estão os grandes da terra, os reis, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e livres desses. Onde que eles se escondem? Nas cavernas e nos montes. Provavelmente eles já correram para lá quando começaram a perceber o que ia acontecer, né? Quando
guerra, pestilência, tudo isso daí. Se o lockdown tiver que ser muito severo, que coisa melhor do que se esconder num bunker, né? Se o seu apartamento não servir mais de bunker, vamos achar um bunker por aí. Aliás, não tem toda uma indústria de construção de bunkers agora? O pessoal com medo do apocalipse zumbi não está construindo. Aliás, quem é muito rico não pode até comprar lugar para ficar num bunker que fica 200 metros debaixo da terra. Eu acho que eles têm na Europa, em vários dos países estão construindo esses mega bunkers que dá para você sobreviver 2 anos escondido. Sei que o governo americano sempre teve, desde a época da Guerra Fria, bunkers para sobrevivência de uma boa parte da população do mundo. Eu nunca me esqueço como foi engraçado eu e a Adriana visitando um desses bunkers nucleares para sobrevivência a longo prazo na antiga Iugoslávia, na República Tcheca, e a gente desce lá embaixo, tem aquelas portas especiais e tudo. E aí a gente chegou lá e era um bunker que, teoricamente, daria para acho que 60, 70 pessoas sobreviverem por 2 meses, né? Até as cinzas nucleares terem assentado. E eu e ela começamos a rir, o guia perguntou por quê, eu falei, porque em toda essa visita que nós fizemos tem lugar para dormir 70 pessoas, tem uma privada. Não ia morrer pelo nuclear, ia morrer lá dentro com a explosão nuclear que ia ter lá dentro. 2 meses, 70 pessoas apavoradas, comendo comida enlatada, meu Deus do céu. Mas eu estou falando com leveza, mas pensa um pouco. Você lê, né? Então, os grandes da terra se esconderam nas cavernas. É a linguagem que João está usando, porque é a linguagem que ele conhece do tempo dele. Mas eu consigo ver esse mundo. Dá uma explodida nos 2 barris de pólvora aí estratégicos, e você vai ver se não vai ter muita gente indo para os seus bunkers para tentar sobreviver. Mas o mais curioso para mim não é onde que essas pessoas estão escondidas. Essa é fácil resolver. É o que eles dizem, porque vai desde os servos, escravos, dos pobres, dos necessitados, até os reis da terra, os grandes, os comandantes, aqueles que tiveram o poder e nome do primeiro cavaleiro do Apocalipse, aqueles que fizeram a guerra em nome do Cavaleiro Vermelho, aqueles que roubaram o mundo e que fizeram a fome prevalecer no mundo, e aqueles que espalharam a peste no mundo, eles estão tão apavorados nos seus bunkers, que o que eles dizem é, disseram aos montes, versículo 16, e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse mundo vai cair de joelho e perceber a burrada que fez. Antes que chegue o fim, esse mundo vai dizer, pelo amor de Deus, me mata e me salva da ira do Cordeiro, porque eu não aguento mais. Vão preferir o suicídio, mas o que me deixa mais curioso é que eles vão saber que é a ira do Cordeiro. Lembra que eu falei que esse é uma macrofotografia. Depois vai ter as partes que vão descrever passos nos quais isso vai acontecer. Mas aqui o importante é entender que esse mundo vai saber o que está acontecendo com eles. Vai saber que é julgamento de Deus. E que todos esses que prevaricaram por tanto tempo vão dizer que as rochas caiam sobre nós e nos salvem, nos poupem da ira do Cordeiro. Depois disso, versículo 1 do capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a árvore, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Eu continuo na semana que vem. Gostaria de ter continuado um pouco mais aqui, mas é um bom lugar para fazer a pausa e eu estou precisando.
Mas eu não podia deixar de chegar até aqui no versículo 3. Sabe qual que é o limite do pavor que está por vir? Deus não vai deixar acontecer antes que Ele cele aqueles que pertencem a Ele. E nesse caso, de forma específica, colocar na fronte, selar na testa, aqueles que pertencem ao Cordeiro, aqueles que não são objetos da ira do Cordeiro, aqueles que podem até sofrer junto com esse mundo, as penúrias e o horror do que está por vir. Mas que não perdem a esperança, porque sabem que até esse sofrimento está debaixo do senhorio daquele que os ama e vai preservá-los. Então o cenário está marcado e montado para que o último selo seja quebrado. Já os anjos estão prontos para parar os ventos e para causar o resto da destruição que precisa, porque até agora só 1/4 da humanidade foi erradicado. O resto só está apavorado. Da igreja a proporção foi bem maior, porque foram mortos pela própria humanidade. É mais ou menos o cenário que você pode imaginar. 1/4 da humanidade. O que seria isso hoje? 2 bilhões de pessoas. Covid não chegou nem perto, né? E já apavora a gente. Mas nesse instante, o que a gente escuta é a mensagem maravilhosa daquele que tem o controle completo, dizendo: espera, segura aí, porque eu vou marcar a testa dos meus. Porque eles podem até sofrer na carne junto com a humanidade ao redor deles, mas serão preservados. E no momento pior, no momento em que a desgraça pior for acontecer, no momento em que tiver sido cumprido o número daqueles que serão os mártires, eu os poupo do meu julgamento final. A gente experimenta, como igreja, parte do julgamento que esse mundo vai experimentar. Mas o julgamento final, o dia terrível, da ira do Cordeiro, quanto a esse, estamos marcados com a marca na testa dele. Ironicamente, eu não consigo segurar de dizer, porque querer apavorar os outros um pouquinho ainda é da minha natureza, né? Então, me perdoa. É claro, eu imagino que há uma incompatibilidade essencial entre receber a marca do Cordeiro na testa e a impossibilidade daqueles que aceitaram a marca da besta na testa ou no braço receberem a do Cordeiro. Aqui é o macro. Depois nós vamos falar do micro. E aí vocês vão ver que essa história da marca aparece também em 2 versões.